Meu nome é Márcio da Silva, em Guarani, Caraí. Sou da aldeia de Itapuã, escola indígena de Itapuã também. Falar sobre ritual e cerimônia. Quando tinha completado 14 anos, meu pai me chamou para curar meu berço. Então me dava conselho para não sair e também para não ir na floresta também. E eu respeitava o conselho do mais velho e não comia carne de caça, porque meu pai e minha mãe me davam conselho e me passavam várias dificuldades, porque quando fica dentro da casa, não comia mel e caça, passava muita dificuldade também. Não andava com meus amigos, não saía de casa e não andava pela mata, nem cachoeira. Depois de completar 16 anos, meu pai já deixou para sair, passear com meus amigos, porque nosso ritual é assim mesmo. Tem que respeitar mais velho, criança, jovem. Batização de mel, milho, para plantar, né? E tem que deixar 3 dias na casa de reza, então tem que dar um cachimbar também pelo milho e do mel, depois plantar também. A minha mãe, né, a Nambi, né, então tudo assim que a gente sabe, sempre a maior parte sempre foi ela que passou pra gente, né. Então ela é aquela pessoa assim que não é de estar falando muito, ela é mais de mostrar, né? Tá fazendo, né? Porque que nem quando a gente vê que não tá nada assim indo bem assim na aldeia, ela logo avisa já, né? Pra cesar e buscar o Guaíra, né? Buscar o pajé. Ela já avisa, gente, ó, o Guaíra vai estar vindo, apenas avisa. Então aquele que quer seguir, ele vai seguindo, vai se formando um cidadão indígena, né? Agora aquele que não quer ligar para a cultura, né? Voltado para a cultura, quem tem que dar o conselho é o pai ou a mãe. Se ele não quer escutar o pai ou a mãe, aí mais tarde quem vai sofrer vai ser ele mesmo, né? A gente dá, como Deus dá a liberdade para a gente também dá a liberdade para os jovens, né? Ele vai decidir, o que eu quero para minha vida. Eu quero ser índio, eu quero seguir essa minha vida de índio, ou não quero ligar para a cultura, quero abandonar, então fica para ele estar decidindo, né? Então aquele que aí tem o interesse vai, acompanha nas cerimônias na casa de reza. Quando é para colher um capim para fazer casa, ele vai. Quando é época de plantar, se ele tem interesse, ele vai aprender a plantar. Então é dessa forma que vai se reforçando, né? Porque ali na hora que a gente está plantando, está catando capim, ali que uma pessoa que sabe de algum assunto vai puxar o assunto, mas ele conta outra história, né? Então todo momento está sendo passado. Meu nome é Awane Boeté, sou indígena Tupi-Guarani, da etnia Tupi-Guarani. Sou professor e também sou artesão. Eu sou de Peruíbe, mas trabalho numa aldeia Guarani, aqui no Vale do Ribeira, no município de Iguape, e vou falar um pouquinho sobre ser indígena. O que é ser indígena para nós tupi-guaranis? Antes de eu falar, eu queria contar um pouquinho da história, né, de nós indígenas tupi-guarani, que eu ouço, né, dos nossos antepassados, nossos parentes mais velhos. Eles dizem que na época de 60, 70, nós tupi-guaranis éramos muito perseguidos e pelos não indígenas, que nós chamamos de Upora. E nós fomos proibidos de ser indígena. Eram muitas dificuldades na aldeia. E os indígenas tiveram que sair da aldeia para ir até a cidade, né? Buscar ajudas, enfim. Mas a partir do momento que os não indígenas viam
né? A pessoa caracterizada, ela era discriminada, as pessoas batiam, então existia um certo medo, né, de ser indígena. Foi onde houve misturas, né? Como hoje grande parte dos Tupi-Guaranis são mestiços. Voltando para a nossa realidade, hoje, né? Moramos numa aldeia e hoje os mais velhos passam para nós a importância de ser indígena, né? Porque assim, nós somos os primeiros habitantes aqui do Brasil, isso é um fato. Então isso para nós existe uma história, né? E é muito, para nós indígena, é um privilégio, né? Que Nyanderu, que Deus para vocês nos deu de poder sermos indígenas. A nossa cultura indígena, ela é uma cultura única e nós adquirimos conhecimento através dos mais velhos. Os mais velhos eles vão passando para os mais jovens através de reuniões que tem dentro da aldeia, né? Na casa de reza, conselhos, histórias, né? E eles vão passando esse conhecimento para os mais jovens sobre a nossa cultura, né? O que nos caracteriza, nós do Tupi-Guarani, a parte do artesanato, é os artesanatos feitos para caça e pesca, né? Hoje, né, nós utilizamos o artesanato como renda, né? A gente expõe nosso artesanato em feiras livres, né? Mas o artesanato ele começou pela necessidade que tínhamos de fabricar algumas armas para o nosso dia a dia, e algumas ferramentas, né, para caça e pesca, né? Além disso, nós utilizamos alguns instrumentos para rituais, né, como a maraca, o violão, né, e outros instrumentos, né, que também a gente começou a confeccionar para venda e gerar renda. Meu nome é Dilson José Fernandes, em Guarani, Caraí. Falar um pouquinho da cultura indígena, falar um pouco da plantação. A gente planta muito, claro, mas tem lua que não dá para plantar. Tem época de colheita, mas tem lua que não dá para plantar e não dá para colher. A gente passa para o jovem com roda de conversa, passa para o jovem como se faz, como que é plantio, qual época. Ele vai lá, acompanha mais velho e acompanha as pessoas que trabalham na roça também. Aí eles aprendem um pouco e a gente fala para eles também. E também vou falar um pouquinho sobre a pintura também, o que tem, o que significa para nós e as cores também. Antigamente os mais velhos sempre falavam, né, que a pintura tem um significado, e para as meninas, né, por exemplo, eles usam um pezinho de saracuras, que eles falam, tem um traço de 3 pontas virado para várias três direções diferentes, que marca a menina Guarani quando está na fase de menstruação. Então, no dia a dia, antigamente eles usavam porque no nosso conhecimento
a menstruação da menina tem um significado. Então, para marcar essa passagem, esse período eles usavam essa pintura, e quando a menina estivesse com aquela marca, com aquela pintura, a maioria dos moradores de uma determinada comunidade sabiam que aquela menina estava em um período de menstruação. Então, um significado muito interessante também. E para os meninos é um tipo de um xizinho, um escurozinho pequeno que eles usam no rosto também, mas só que a gente usa a cor preto, porque antigamente eles usavam a cera de jataí, a abelhinha sem ferrão, então a gente usava essa pintura, então ficava, não era qualquer tipo de pintura, ele grudava na pele, então tipo marcava mesmo, até um certo período de tempo ficava, entre uma semana e meia ficava. Então uma coisa que é muito marcante na pintura guarani, e aquele um escurezinho pequeno que tem símbolo de menino, né, para diferenciar, né, de que o menino o menino quando usa essa pintura, porque pode ser numa festividade, ou também quando está em período de passagem, né, ritual de passagens também usava também, ou numa grande festa, uma grande confraternização também eles usavam também. E atualmente, né, a gente vê que esse conhecimento também não se perdeu, mas está um pouco mais, eu acho que enfraquecido, talvez um pouco mais adormecido, mas a gente está preocupado com isso também, para a gente revitalizar de novo esses conhecimentos tão importantes, né, que ao passar do tempo e também até mesmo com a influência da cultura envolvente, né, em torno das aldeias, acaba influenciando para ocorrer esse tipo de esquecimento também. E a gente sabe também que a presença de uso de tecnologia por mais jovens, né, das aldeias, isso acaba que desvalorizando um pouco também essa questão da cultura, né, porque quando uma coisa nova que chega na cidade, por exemplo, é uma novidade para as pessoas, né? Para jovens, crianças, então isso acaba que influencia diretamente, né, no cotidiano, da maneira de ver o universo indígena, né, de como que isso vem acontecendo atualmente, porque isso é uma coisa que de certa maneira a gente sabe que traz benefícios também para as pessoas que se apropriam desse conhecimento tecnológico. Ajuda bastante, tipo salvar algum tipo de foto importante, saber escrever, saber guardar, então isso é importante, mas a partir do momento que é usado da forma correta, né, talvez minha maneira de pensar também, e quando isso não ocorre, acaba que as crianças, os mais jovens, usam a tecnologia de uma maneira tão errada, né, e não sabe de como que pode trazer benefício até mesmo para fortalecer a cultura, né? Então é uma visão, um pensamento, né, que a gente, enquanto educador, enquanto cacique, liderança, estão um pouco preocupados com essa questão também de trabalhar com a tecnologia. Uma questão também que o cacique Marcílio, por exemplo, aqui dessa aldeia Itapuã, ele é uma das pessoas mais antigas que ele pensa, né, dessa questão da preservação cultural, e o pensamento dele é muito conservador ainda, né, em relação aos mais jovens. Tanto é que nessa aldeia ele não permite, né, esse tipo de conhecimento que vem atrapalhar, né, a cultura em si. Uma das coisas que ele sempre, nas reuniões, ele fala, né, da importância de como que ele vê essa questão da tecnologia, dessa influência, né, até mesmo de alguns hábitos estranhos que ele fala, né, na conversa em reunião. Ele fala o seguinte: ele não quer, né,
por exemplo, que as crianças mais jovens, por exemplo, pintem o cabelo. Então ele é radicalmente contra essa questão, é uma questão que ele leva muito sério. E outra questão também que ele deixa bem claro, né, o uso de piercing também ele não permite nessa aldeia, ele é totalmente contra, né? Ele, no pensamento dele, isso descaracteriza um pouco o ser indígena, e da maneira como ele pensa, eu acredito que ele está certo nessa questão, opinião dele, e eu também eu concordo também com isso. Então essa é a minha fala. Esse conhecimento a gente passa para o mais jovem através do conto, através de roda de conversa, através de atividade cultural, de plantio, através de casa de reza, porque tudo que envolve tradição e costume vem da casa de reza, porque a casa de reza é a matriz do conhecimento. Por isso que é muito importante que a gente tenha a nossa casa de reza dentro da nossa aldeia, porque é ali que a gente consegue passar o ensinamento para o jovem. E o jovem de hoje, eles têm muito a ver com tecnologia que está sendo introduzido em nossas aldeias, e isso atrapalha. Mas só que aqui em nossa comunidade, pelo menos isso, a gente consegue levar ainda com o apoio dos pais, com o apoio das mães, para que ter o momento. A gente não tá proibindo ninguém de usar a tecnologia, celulares e outra fonte de informações tecnológicas, mas tem que ter o seu momento. Se não tiver esse momento, acaba perdendo o controle dessas crianças, e na qual não conseguiremos mais controlar e manter em nosso meio para passar as informações em casa de reza.